Chama,
pessoa mais importante da nossa vida está aqui. Jesus, através do Teu Espírito, o Senhor está entre nós. Aleluia, Pai, nós queremos Te render todo louvor, toda adoração que lhe é devida, Pai. Todo o nosso coração nós rendemos a Ti, ó Espírito Santo. Rendemos a Tua vontade, ao Teu chamado, a Tua palavra, a Tua verdade. Ó Espírito Santo, nós Te adoramos. Nós Te adoramos da beleza da Sua santidade. Oh, os anjos Te adoram, os jovens Te adoram, as nações Te adoram, porque só um único Deus vive verdadeiro sobre nós. Oh, Espírito Santo, Tu és o amor, Tu és o próprio amor. E não há como não estar constrangido diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante da Tua Shekinah. Oh, Rabalalabashai. Jovem, rasga o seu coração neste momento. Fala para o papai. Fala para o papai palavras de adoração, palavras de louvores, palavras de amor. Oh, Rikalalabashai, Jerecatarabashai. Oh, vem, 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 que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, oh, 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 hoje, que seja agora, a terra clama por uma juventude que honra e exalta o nosso Deus, que o adora, que se rende à sua vontade. Oh, aonde está a geração que vai cumprir o ide do Senhor? Ou que vai ser Jesus aonde andar? Que vai ser a diferença aonde pisar? Ou que vai levar o Evangelho de Jesus? Que vai ser o próprio amor. O amor, Deus quer que nós sejamos o amor, o Seu amor, a Sua verdade. Chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu invadir as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens, muitas vezes nós temos sido tão egoístas, nós temos pensado tantos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e por isso deixamos de viver o Evangelho de Jesus. Nós estamos preocupados com tantas coisas, mas com o mais importante nós estamos deixando de lado. Que nessa noite o Espírito Santo venha como uma flecha na nossa alma, fazendo a gente enxergar, fazendo a gente ver e parar de olhar só para o nosso umbigo, parar de olhar só para os nossos problemas, e a gente comece a amar as pessoas, a amar, porque aqueles que estão dos nossos lados são os próprios, é o próprio Deus ao qual nós precisamos abençoá-los, alcançá-los, amá-los. Amém. Amém. Você pode se assentar.
E isso a gente enxerga muitas vezes quando a gente é impactado pela glória de Deus. E o Espírito Santo começa a mostrar coisas que antes a gente não via. Semana passada eu não estava aqui, a gente foi para BH e Jesus me pegou lá de jeito. Jesus me pegou de jeito, Jesus me curou, Jesus me libertou. Foi um tempo a sós com o papai. E o Espírito Santo começou a me mostrar coisas que eu não via. E é sobre algumas coisas sobre essas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, sobre o último episódio das parábolas de Jesus, ou das suas ilustrações. Se você quiser, você pode abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 25, no verso 14. A mensagem dessa noite, um subtema dessa mensagem, seria: use ou perca. Use ou perca. A palavra dessa noite é como se fosse uma cirurgia. Sabe quando não sei se vocês já passaram por cirurgias, vocês são tão novos, né? Mas se vocês já passaram por algum tipo de cirurgia ou algum tipo de procedimento médico, onde você muitas vezes vai meio nervoso, e daí você está lá na sala de espera aguardando a tua hora, e daí você começa a pedir perdão para Deus, e daí você fala: Senhor, se for minha hora, eu quero ir contigo. Se for a minha hora, eu quero subir com o Senhor. É mais ou menos assim a palavra dessa noite. É como se fosse uma cirurgia na nossa alma, onde a gente às vezes não está muito pronto para ela, mas ela vem com um bisturi cortando a nossa alma e colocando lá dentro coisas que a gente não consegue imaginar, que é só o Espírito Santo que está neste lugar é que pode fazer essas coisas e pode nos curar e nos libertar. A gente fala de libertação e a gente pensa que muitas vezes é só crente novo que passa por libertação. Não, juventude. Crente velho também passa por libertação. E quem sabe Deus vai nos libertar nessa noite. Amém? Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas eu vou explicar mais ou menos por cima essa parábola. E Jesus usava as parábolas para explicar grandes coisas através de formas tão simples como as histórias das parábolas. Ele usava a história simples para expressar algo extraordinário. E para alguns de nós aqui, já terminamos faculdade, já temos graduações, ou se não temos, não importa. Mas temos bastante conhecimento sobre determinadas coisas. E algo que o Senhor Jesus nos ensina é que muitas vezes nós estamos como uma girafa. Girafa com aquele pescoço comprido, aquele pescoço alto, aonde ela come, ela se alimenta dos lugares altos normalmente. Mas Jesus diz que o alimento dele é para as ovelhas. O alimento deles são nos lugares baixos, aonde tem uma grama mais mole, aonde a ovelha alcança. Então, quando a gente tem conhecimento demais, como uma girafa, muitas vezes ele nos faz nos dobrarmos para que nós possamos comer o alimento da ovelha. Então, que nessa noite, quem sabe você tem muito conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus quer que a gente se dobre para a gente comer da palavra dele, que são as ovelhas. E nós somos essas ovelhas. Posso ouvir um amém? Aleluia. Tem muitos que querem, mesmo sendo girafas, querem comer da grama das ovelhas. Receberam isso no seu coração, na sua alma. Então, muitas vezes nós temos que se inclinar. E essa parábola, ela é comparada à nossa jornada aqui na terra. Essa parábola, ela tem como tema a parábola dos talentos, aonde um senhor entrega os seus maiores bens para os seus servos. Ele entrega uma fortuna para os seus servos. A palavra de Deus diz que ele entrega 1 talento para um,
2 talentos para outros e 5 talentos para outro. E 1 talento era equivalente a mais ou menos de 30 a 33 quilos de ouro. Se a gente for trazer para o valor do ouro, hoje em dia, fui fazer esse cálculo. 1 talento, que foi para aquele que ele entregou menos, esse senhor, ele entregou 10.461.300. 10 milhões, não sei nem pronunciar direito aqui. Os matemáticos que me ajudem. Porque eu sou de humanas. Mas 10 milhões e tarará, quase 10 milhões e meio, é o equivalente que foi entregue para esse. Daí a gente pode estar pensando, não, mas esse que recebeu 1 talento era o menosprezado. Não eram 10 milhões. Alguém aqui tem 10 milhões? Acho que não, né? Eu vi um apontamento ali, será que o Léo tem? Ainda não. 10 milhões, ainda não chegou lá, mas vai chegar. Em nome de Jesus. Para honrar o nome do Senhor. Então, esse 1 talento era mais de 10 milhões. E o nosso Deus é um Deus justo. Ele vai entregar 1 talento para a pessoa que é competente para lidar com 1 talento. Ele vai entregar 2 talentos na mão daquele que é competente para lidar com 2 talentos, ou seja, mais de 20 milhões. Ou ele vai entregar 5 talentos na mão daquele que sabe lidar com 5 talentos. Nós, em cada um, e a palavra de Deus diz isso lá em Mateus 25. Ele fala que ele entrega conforme a competência de cada um. Então Deus tem entregado a cada um de nós talentos. Para uns mais, outros menos. Mas essa parábola também diz respeito ao encontro dos seus servos com o seu Senhor. Porque um dia esse Senhor vai voltar e vai pedir contas. Ele vai acertar as contas. E conosco no âmbito espiritual, esse nosso Deus um dia vai retornar e vai acertar contas conosco. E será que nós vamos, como o primeiro camaradinha da palavra, aonde ele enterra o seu talento, porque ele tinha medo? Ou nós vamos ser aqueles que vão multiplicar os seus talentos, e quando o Senhor voltar, nós estamos prontos para apresentar o dobro dos talentos que ele nos entregou? Por isso essa palavra é uma palavra cirúrgica na nossa alma. Porque ele entrega os seus bens, aquilo que ele tinha de mais precioso. Mas o que você pode estar pensando? O que são esses talentos? A gente muitas vezes vai pensar, é uma guitarra que eu toco também, é uma pregação, uma aula que eu dou, é um pessoal que eu recebo na igreja. Enfim, pode ser milhões de coisas, também é. Mas por que eu falei no início que muitas vezes nós somos egoístas? Porque a gente só olha para o nosso umbigo. Porque os talentos diz respeito a tudo nas nossas vidas. Sabe o que é tudo? É tudo. Um talento que o Senhor me entregou, a minha família, o meu esposo. Será que eu tenho cuidado dele como eu devo cuidar? É um talento que o Senhor me confiou. O Senhor te confiou o quê, jovem? O que o Senhor tem te confiado? O seu trabalho, a sua graduação, a sua própria família, os seus amigos, aquelas pessoas que muitas vezes te encontram na rua e querem começar a conversar com você e você, puxa, agora eu não tenho tempo, eu não quero falar com esse daí não traz nenhuma moral para mim. Esse daí não vai me ajudar em nada, não vai me dar lucro, esse daí não vai me dar lucro. São talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Você pode estar falando, mas você está sendo radical demais. Não estou. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar que até os pequeninos são talentos que Deus coloca no nosso caminho. E por que é tão cirúrgica a palavra? Porque a gente não dá importância para essas coisas. Porque a gente acha que muitas outras coisas são muito mais importantes do que isso. Porque tudo que temos foi Deus que nos deu.
Deus nos deu a nossa família, por mais beosada que ela possa ser. Porque eu acho difícil alguém não ter uma família com BO aqui. Na minha tem, do Neno tem, e de um monte de gente tem, que eu conheço. Por mais que tenha esse monte de problemas, Deus nos escolheu para nós fazermos a diferença lá dentro. Quantos querem fazer a diferença dentro da sua casa? Dentro do seu lar, na sua família, no seu namoro, no seu casamento, no seu noivado. Aonde você pisar a planta dos seus pés. Por quê? Porque um dia haveremos de acertar as contas com o Senhor. Um dia Ele vai chegar. Muitas vezes sem avisar. Aquela visita que vem inesperada, aquela visita que chega e você não convidou, que você bate o interfone e que você fala, mas quem que é? Nem combinei nada com ninguém. É assim que o Senhor vem, para acertar as contas conosco. E Ele virá. É interessante que a gente fala assim, a família que eu tenho, o esposo que eu tenho, os filhos que eu tenho, os amigos que eu tenho. Mas olha quanto a cultura hebraica, ela é tão exemplo para nós. No hebraico não existe a palavra tenho. Porque eles não consideram que a família que a gente tem seja para nós como um poder de posse. Não, eles pensam ao contrário, a mentalidade deles é diferente. Eles falam que a família que existe para mim, o esposo que existe para mim, o trabalho que existe para mim, ou seja, não como algo que eu possuo, que eu tenho posse, mas algo que neste âmbito físico está disposto para mim, e não que eu tenho posse. Por que eu não tenho posse? Porque nós somos mordomos do Senhor. E como mordomos, assim como esses camaradas que estavam com os talentos, que foram mordomos desses talentos, então nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós somos mordomos, e como mordomos, como temos administrado essas coisas? Será que nós temos dado o nosso máximo? Será que nós temos amado como o Senhor ama? Olha como isso é tão real. Em Salmos 24, a palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Mesmo aqueles que não sabem que o Senhor existe, nem querem saber, eles são do Senhor. Porque se eles têm vida, foi o Senhor que os deu. Tudo que há é do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão de que alguns plantam, outros regam e outros que fazem o crescimento. Ou seja, ele fala, eu plantei, Apolo regou, e o Senhor Deus é que vem para dar o crescimento. Aí nós começamos a ver que tem uma parcela de ação nossa. Que Deus dá o crescimento, mas você quer uma parte de atitude nossa. Por exemplo, o Senhor entregou os talentos nas mãos daqueles homens, mas o que um deles fez? Enterrou. Ou seja, ele não fez nada, ele não trabalhou, ele não se empenhou para que aquele talento se multiplicasse. E assim é nas nossas vidas. Nós plantamos, nós regamos, mas quem vai dar o crescimento sobre todas as coisas em nossas vidas é o Senhor. Quem faz frutificar, germinar é o Senhor. A gente planta, rega, mas quem faz frutificar é o Senhor. Por isso que a gente às vezes se acha tanto, a gente é tão orgulhoso às vezes, mas a responsabilidade nossa é do trabalho, de servir, de ação, mas quem faz é o Senhor. A gente pode se quebrar, se detonar de fazer as coisas. Se o Senhor não fazer frutificar, não vai resolver nada. Olha a nossa dependência de Deus.
Olha como nós dependemos desse nosso Senhor. Por exemplo, aquele que ganhou 5, ele, quando o Senhor veio acertar as contas com ele, ele conseguiu mais 5. A Bíblia fala que ele foi imediatamente correr atrás para multiplicar aqueles talentos. Então ele conseguiu mais 5. E o que o Senhor fala para ele? Bendito do meu Pai, entra no gozo do meu Senhor. Bendito, abençoado. Você realizou aquilo que era necessário, você cumpriu o seu papel. O segundo, da mesma forma. Parabéns, você multiplicou o que eu te dei. Entra no gozo do seu Senhor. E aquele que só tinha 1 talento e ele enterrou, olha o que ele fala, que ele enterrou por medo. O diabo muitas vezes vai usar o medo para nos parar e nos paralisar. Aquele homem foi parado pelo medo. Por quê? Medo do seu Senhor. Eu sabia que o Senhor é um Senhor severo. E com medo eu escondi o meu talento para que não se perdesse. E o Senhor fala para ele, se você ao menos tivesse pego esse talento e colocado no banco para gerar juros, eu teria mais do que você ter enterrado na areia. Servo inútil. Puxado demais. Puxado demais o que a palavra de Deus diz. Mas é uma realidade para nós. E Jesus usa a parábola para que fique um pouco mais leve, mas é puxado. É puxado o que o Senhor nos fala. Porque isso que o Senhor nos dá, nós precisamos multiplicar, porque não pertence a nós. Nós somos mordomos dele. É como que se você for um grande administrador, ou você lida com valores, e depende de você fazer multiplicar aqueles valores em alguma empresa que você trabalhe, e você simplesmente esconde, guarda no cofre aquele dinheiro e não faz girar aquele dinheiro. Um dia o patrão vai pedir contas porque o dinheiro não é seu. Então você vai ser mandado embora. E é isso que a palavra de Deus diz, fala para esse que perdeu. O seu lugar é no lago de enxofre. Meu Deus, eu não escuto nenhuma mosca aqui dentro. Porque o negócio é louco. Demais. Ele escondeu por medo. O que esse medo muitas vezes vai fazer na nossa vida? São coisas do passado, muitas vezes. Coisas do passado que nos pararam lá atrás e que vai responder na nossa vida hoje. Por isso que muitas vezes nós precisamos ser libertos de muitas coisas. Nós precisamos colocar para fora e orar. Aquele choro ardido, doído, precisamos fazer, colocar para fora, orar, pedir para que Deus arranque de nós isso que nos paralisa. Porque enquanto estivermos vivos, a possibilidade de nós transformarmos esses talentos e multiplicar é responsabilidade nossa. Porque há uma responsabilidade, há algo da nossa parte para que isso aconteça. A gente pode dar um monte de desculpa, a gente pode. Mas no último dia, quais serão os talentos que nós vamos entregar? No último dia, qual será os talentos que nós vamos entregar? Na continuidade da parábola de Mateus 25, a palavra de Deus fala sobre as ovelhas e as cabras. Eu gostaria de ler um pedacinho com vocês, no capítulo 25, do verso 31, eu acho. Isso mesmo, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas,
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou quando tivemos sede e te demos de beber? E quando vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E assim dá continuidade a essa parábola das ovelhas e dos cabritos. O que acontece? A gente muitas vezes questiona: como é que eu vou multiplicar esses talentos? Esses talentos simplesmente às vezes um andarilho da rua, a nossa avó, o nosso avô, que muitas vezes quer contar a história pra gente, a gente não tem muita paciência, né? A gente vai, meu Deus, já dá um comichão assim, né? E fica com pressa. Sabe resumindo, o que essa palavra está nos dizendo? Está nos dizendo que nós precisamos tratar a todos com amor. Que nós precisamos viver o amor de Jesus. Principalmente com os que estão perto, mas quem dera ainda com os que estão longe. É viver o real evangelho de Jesus. É viver o que realmente Ele está ministrando em nossas vidas e nós passarmos. Às vezes não é pregar, às vezes é viver. É viver em amor. Porque contra o amor não há lei. No amor, a palavra de Deus diz que no amor lança fora-se todo medo. Quem sabe era o medo lá, né, que estava nos travando. A gente estava escondendo os talentos porque eu tenho medo. Medo de falar, medo de aparecer, medo de vivenciar certas coisas. Mas quando eu vivo o amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Que o Espírito Santo de Deus ministre na nossa alma o verdadeiro amor nessa noite. O amor que talvez a gente não conheça ainda, mas que hoje Ele venha a se revelar em amor em nós. E que esse amor possa ser conhecido por todos aqueles que nós encontramos. Significa que nós vamos virar anjos? Não. Mas significa que nós vamos nos esforçar para que os talentos sejam multiplicados. Interessante que cabra, elas são mais inteligentes do que as ovelhas, mas elas são mais teimosas do que as ovelhas. Elas decidem o seu próprio caminho, elas traçam o seu próprio caminho. As cabras. E elas sempre estão em busca de mais. Eu quero mais, mais, mais. Elas dizem mais. E interessante que as ovelhas, elas têm um guia como pastor. O nosso pastor é Jesus. Então Ele é o nosso guia. Nós, enquanto ovelhas, enquanto essas ovelhas que precisam multiplicar talentos, nós precisamos seguir a um pastor. Quem sabe muitos estavam saindo do caminho, estavam se transformando de uma ovelha numa cabra e fugindo para caminhos que estavam distantes de Jesus. Mas hoje o Senhor Jesus, como o teu pastor, te chama de volta. Te chama de volta para você obedecer e seguir os caminhos que Ele tem para você. E então a ovelha só fala bé. Ela não fala mais e mais e mais. Ela obedece. Ela segue o pastor. E isso é muito forte e muito sobrenatural nas nossas vidas. Nós temos um pastor a seguir. Então, se nós não estávamos vivendo
na nossa vida uma multiplicação de talentos, que hoje haja uma incisão na nossa alma e que a gente venha trazer à nossa consciência aquilo que nós precisamos fazer para seguir o Mestre, o verdadeiro Mestre, o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor e soberano das nossas vidas. Amém? Se você puder, abra em Lucas, capítulo 10, versículo 29. Diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, a qual depois de tudo roubaram. Lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita que descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se. E chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te pagar quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pessoal, a Dai falou aqui, e o que mais marcou nessa palavra que foi ministrada aqui foi sobre o amor. Por quê? Porque se não tivermos o amor de Jesus nas nossas vidas, a gente não consegue cumprir tudo aquilo que nós estamos falando aqui. E a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. E essa parábola, ela fala justamente sobre isso. Por quê? Porque um mestre da lei, ele estava em dúvida ali qual que era o maior mandamento. E Jesus coloca para ele o maior mandamento. E como sempre Jesus fazia, ele colocava também uma parábola, ou seja, algo que estava acontecendo ali, que era uma realidade deles, para uma aplicação pessoal nas suas vidas. Então, ele começa a falar essa parábola aqui, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. E para que a gente consiga entender essa parábola, nós vamos mergulhar nela, e que você possa abrir o seu coração, de tal maneira que essa palavra, ela caia como uma flecha no seu coração, e ela produza muitos efeitos na sua vida. E interessante que Jesus fala assim: um certo homem descia, ele subia. Vamos achar aqui, né? Que tá. Ele descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos os noticiários que falam sobre a volta de Jesus, nós vamos ver que Jerusalém é o coração disso tudo. Tudo começou lá e vai terminar tudo lá, Jerusalém. Então este homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele estava saindo de Jerusalém e indo até Jericó. Ele descia, ele saiu da sua posição de Jerusalém. Enquanto ele estava em Jerusalém, ele estava ali em segurança. Enquanto ele estava em Jerusalém, ele estava protegido. Enquanto ele estava em Jerusalém, ele estava ali sobre a proteção. Mas ele estava indo justamente para onde? Para Jericó. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jericó era uma cidade que foi destruída na época de Josué. E Josué falou assim, através de Deus, um mandamento para ele: quem edificar Jericó será destruído com ela também. Ou seja, era uma cidade proibida de ser reedificada. Então, nós temos 2 simbolismos aqui: Jerusalém, proteção.
Jerusalém, a bênção de Deus. Jerusalém, aquilo que Deus tinha colocado para ele como proteção. E Jericó, aquilo que não era um propósito de Deus, a cidade maldita. E ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E aqui nós trazemos um ensinamento para nós aqui. Enquanto nós estivermos debaixo da proteção do Deus de Israel, nós estaremos debaixo da proteção desse Deus, e nós não iremos perder, nós não iremos fracassar, e nós não iremos cair numa situação como caiu aqui este homem. E ele estava indo para Jericó, e é interessante que ele cai nas mãos de salteadores, que a Bíblia fala que eles roubaram e causaram muitos ferimentos, deixando-o semi-morto. Olha só, gente, ele estava numa condição aqui, praticamente nas últimas aqui, semi-morto este homem estava. Aí a Bíblia fala que veio um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Veio depois um levita que descia por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Veja bem, um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho. Um sacerdote é aquele que servia no templo. O sacerdote é aquele representante entre Deus e o homem. Ele trazia as ofertas e sacrificava ali no templo. Por que ele estava fazendo esse caminho invertido também? Nós já vamos ver sobre isso. Mas ele passou e não fez nada. Então depois vem um levita. O levita é aquele que trabalhava no templo também. O levita era o encarregado de montar o tabernáculo. Toda vez que a nuvem lá no Antigo Testamento ela se movia, eles tinham que desmontar tudo ali e caminhar segundo a nuvem, segundo a direção de Deus. Então somente os levitas poderiam ali trabalhar, desmontar o tabernáculo, montar o tabernáculo. O levita era alguém separado para fazer aquilo que Deus determinara ali no Antigo Testamento. De todas as tribos, a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança na terra. Sabe por quê? Porque eles eram um povo que eles estavam em todas as terras. Eles eram um povo separado, era uma linhagem separada. Por isso que a Bíblia fala do sacerdócio levítico. Ele é alguém consagrado ali para trabalhar. Mas é interessante que o levita também fazia este mesmo caminho de Jerusalém para Jericó. O mesmo caminho. Não há uma divergência aqui, gente? Ao invés de eles estarem indo para Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém. E a Bíblia fala aqui também, o levita, ele não faz nada. Mas a Bíblia fala que tinha um samaritano que seguia o seu caminho, ou seja, que estava fazendo o caminho contrário, porque Samaria ficava contrária de Jerusalém. Então ele não estava descendo de Jerusalém para Jericó, mas ele estava fazendo o caminho contrário, indo para Jerusalém. Olha só. E a Bíblia fala que esse samaritano, ele socorre então este homem, e ele coloca ali sobre ele óleo e vinho. E a Bíblia fala que ele leva ele até uma hospedaria, e ele paga ali 2 moedas, e ele fala assim, ó, se tiver mais, quando eu voltar, eu pagarei que ele pagar. A explicação dessa parábola, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque dá a intenção aqui que o sacerdote e o levita, eles não fizeram nada. Mas na realidade eles não tinham condição de fazer nada. Porque o sacerdote e o levita, eles estavam na mesma posição que esse homem, eles estavam descendo. Eles estavam saindo de Jerusalém e descendo para Jericó. Mas o samaritano, ele estava na posição contrária, ele estava subindo. Esse samaritano aqui representa Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque por mais que esses homens quisessem ajudar, eles não poderiam, sabe por quê? Porque eles estavam na mesma condição deste homem. A Bíblia fala que este homem, ele simboliza o pecado, o homem pecador, que ele caiu, que ele foi assaltado, e ele estava quase morto ali. Por quem, gente? Pelo diabo, por Satanás. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade, e o homem estava semi-morto, numa condição deplorável.
mas a Bíblia fala que Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, desceu aqui, foi até as partes baixas, tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que ele estava na posição contrária, porque somente Jesus poderia trazer restauração a este homem, somente Jesus pode trazer restauração nas nossas vidas. E ele vai na posição contrária e ele traz ali óleo e ele traz vinho. O óleo simbolizando o Espírito Santo de Deus. Se você crê, ele está aqui nessa noite, ele quer encher você do seu óleo. E o vinho representando o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. É através do sangue de Jesus que os nossos pecados são purificados. É através do óleo do Espírito Santo que nós podemos ser cheios do seu Espírito, para poder realmente transferir este amor de Deus para as pessoas. E o interessante aqui é que daí ele pega e ele tira 2 moedas, 2 denários, e entregou ao hospedeiro: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Olha só, Jesus está dizendo assim, em outras palavras, quem que é o hospedeiro aqui, gente? É o próprio Espírito Santo que está cuidando de nós, está cuidando de nós. E quando ele voltar, ele vai voltar para nos buscar, para estarmos com ele novamente. Sabe, eu estava ali enquanto eu pregava e eu lembrei, a Bíblia fala na igreja que a gente estava estudando, Pérgamo, né, das pedrinhas, né? A igreja de Pérgamo, que ele fala assim, que aquele que vencer, ele vai dar uma pedra branca. E essa pedra branca vai estar escrito o nosso novo nome. Ou seja, não é este nome que nós temos aqui, mas nós teremos um novo nome. Aquele que vencer, darei uma pedra branca, e nessa pedra estará escrito um novo nome, para um novo céu e para uma nova terra. E é interessante que essa pedra, Jesus está exemplificando ali, por quê? Porque na época de Pérgamo, os juízes, quando iam julgar, eles julgavam, e se alguém fosse condenado, o juiz tirava uma pedra preta e falava assim, e levantava aquela pedra, ou seja, está condenado. Mas se ele levantasse uma pedra branca e com o nome da pessoa, aquela pessoa estava absolvida. E Jesus falou que ele vai nos dar uma pedra branca com o nosso novo nome, para um novo céu e para uma nova terra. Ou seja, seremos absolvidos por Jesus. Tudo por quê? Porque ele se colocou nessa condição de pecador e fez o caminho contrário ao nosso caminho. O que eu quero dizer para você nessa noite através dessa parábola? Que nós precisamos da graça de Jesus sobre as nossas vidas, para derramarmos o amor dele sobre as pessoas, sobre aqueles que necessitam deste amor de Cristo que nos constrange. Só que essa graça, gente, ela é de graça, mas ela não é barata. Essa graça também não é conquistada através do nosso esforço. Meio difícil entender, né? É de graça, mas não é de graça, mas também não é concedida através do nosso esforço. Ou seja, ela não é de graça porque Jesus pagou um preço por nós, e ela não é concedida através do nosso esforço, porque quanto mais a gente se esforça, mais nós vemos que nós não conseguimos. Mas quando nós deixarmos esta graça de Jesus fluir de dentro de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, vai acontecer como ele falou para a mulher samaritana: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Está na hora de nós entendermos isso nas nossas vidas e deixar o Espírito Santo
através de nós. Deixar o Espírito Santo fluir através das nossas vidas. Deixar o Espírito Santo fazer a sua obra em nós e através de nós, para que a gente possa agir como este samaritano agiu, que é o próprio Senhor Jesus agindo aqui. Ou seja, a Bíblia fala que nós somos cristãos, pequenos cristos aqui na terra. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou e nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho através de Jesus. Através de Jesus. A Bíblia fala que ele era o filho unigênito, mas lá no livro de Hebreus, quando ele ressuscita, ele se torna o filho primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Depois de Jesus, todos nós podemos acessar o novo e vivo caminho. Você está entendendo isso na sua vida? Quer deixar isso fluir na sua vida? Quer deixar realmente fluir na sua vida? Nós estamos encerrando nessa noite essa série de mensagens sobre as parábolas, e eu creio que muitos ensinamentos foram colocados aqui. Eu creio que muitos ensinamentos você vai começar a colocar em prática na sua vida, mas o principal nessa noite é este amor de Jesus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Deixa ele fluir da sua vida. Deixa o rio de Deus fluir através de você. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento.